amigos internautas do mundo condominial. Sejam muito bem-vindos ao ValeCast. Hoje a gente está comemorando, como sempre, eu sempre comemorando aqui, eu com meu amigo aqui, Júlio, da Atende. Estamos comemorando muito que já passamos aí, Júlio, de 100 mil visualizações. Isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, porque o canal está cada vez mais visto pelo Brasil, não só pelo Vale do Paraíba aqui, e eu só tenho a agradecer vocês. Eu quero que vocês, por favor, nos ajudem na curtida, daquele joinha, também nos ajude nas inscrições, já passamos de mais de 1.300, acho, se eu não me engano, inscritos. Logo que um canal começou há tão pouco tempo, a gente já está com bastante inscrito. E também no comentário, para fazer perguntas para os nossos convidados aqui, que tenho certeza que eles vão responder vocês. Tá ok? E isso ajuda também o engajamento que faz esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Hoje, o que nós vamos conversar? Eleição de síndico. Quais são os pontos importantes para se eleger um síndico com sucesso? E hoje eu trouxe um convidado muito legal, um convidado que é amigo, que é sócio do Vale Síndico, e agora vai ser sócio do ValeCast, né? Ele é querido, jamais fala não pra gente aqui, tudo que eu precisei dele até hoje, esse cara não me disse não nenhuma vez. Eu acho que são várias pessoas que não me dizem não, e ele é um deles, e com certeza é um sócio aqui do Vale Síndico. E eu vou deixar a apresentação, nem eu que vou fazer, vou deixar a apresentação pro Júlio. Apresenta o nosso convidado de honra aqui hoje. Então, bom, primeiro é uma honra apresentar o Dr. Eduardo Rachid, sócio fundador da Rachid Advocacia, um escritório com mais de 20 anos de mercado, especializado em direito condominial, muito importante, vai falar sobre um tema bastante relevante, pós-graduado em direito e gestão condominial, em direito empresarial, direito imobiliário, nossa senhora, quanta coisa. Membro da Comissão de Direito Condominial da Ordem dos Advogados do Brasil, na 36ª subseção de São José dos Campos. Fundador da E2 Academy, uma escola de formação de síndicos que está bombando. Não percam, muito conteúdo eu vi e estou muito feliz de recebê-lo aqui. Estamos, né, Jaime? Com certeza. Ali é um amigo em comum, pessoa de nossa admiração. Quando o Jaime fala sócio, ele não quer dizer exatamente participação societária, mas dizendo... Se quiser me colocar uma vaguinha lá no escritório, lá pode lá que eu sei, né? O Jaime já quer os resultados lá das empresas. Mas voltando ao ponto, alinhamento de valores, de princípios. Tive a honra de, há 2 anos atrás, né, de ter o Rachid visitando a gente na inauguração da Atende Portaria Porto Alegre, nossa maior central, 5 andares, né? E eu nunca imaginei, viu, Eduardo Rachid, né, que eu teria um dia eu te entrevistando. Até porque não dá nem para o cheiro, né, que você conhece, mas o que eu conheço da parte de legislação, de lei, né, de direito. Mas seja muito bem-vindo, uma pessoa, assim, sou seu fã. Obrigado, Júlio, obrigado, Jaime. Até começando pelo Jaime, o Jaime é uma pessoa que oxigenou e oxigena muito o mercado condominial aqui no Vale do Paraíba. Uma pessoa que sempre dá, de forma muito respeitosa e valiosa, o espaço para os advogados, não só eu como os meus outros colegas, que é de suma importância. E nessas andanças aí pelo direito condominial, aí, quando a gente vai falar pelo Brasil, fico vendo que a nossa região, nessa parte, o bom convívio que a gente tem de administradoras, jurídicos e serviços correlatos de condomínio, coisa que a gente já não vê, às vezes, em outros estados, e o respeito mútuo que tem um para o outro. E você, Júlio, é uma pessoa que traz aquela coisa que eu gosto da inovação, da tecnologia, de toda uma experiência de mercado, de vida, que está agregando aí no mundo condominial. E foi muito bom. Você achou que eu não ia em Porto Alegre, né? Estava lá. Super impressionado. Foi daqui de São José dos Campos para Porto Alegre, foi com a família. Foi muito legal. Eu sempre falo brincando, nunca convidem por educação. Se for, eu vou. Eu tô lá. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Bom, esse assunto hoje é muito bacana, né? Muito síndico tem dúvida, né? Qual que são os atributos pessoais para ele exercer
a função. Mas vamos lá, Rachid, antes de entrar nesse tema, qual a diferença que você vê como profissional entre síndico profissional e síndico orgânico? O que você vê a diferença entre um e outro? Na capacitação técnica, eu vejo que tem muito síndico orgânico que trabalha tão quanto melhor que síndicos profissionais. A gente separa essa nomenclatura só para tecnicamente distinguir, mas no conteúdo em si eu não vejo muita diferença na prática. Lógico, tem síndicos orgânicos que caem de gaiato naquela missão que eles não têm a mínima noção técnica do que está acontecendo ou por que estão ali. E com relação aos síndicos profissionais, eu vejo que está numa crescente grande. E esse tema eleição me atrai muito porque eu vejo que eles precisam estarem melhor nas eleições, estarem mais preparados pelas eleições, tirar aquele frio da barriga de participar de uma eleição. Mas tecnicamente eu vejo assim, o mercado está crescendo e eu vejo a profissão do síndico, eu gosto mais de usar a profissão, tirando um pouco de síndico profissional ou síndico orgânico, eu falo que quando for regulamentar a profissão, tiver tudo regulamentado, eu gosto sempre de dar nomenclatura de síndico empresário, para ele ter uma noção de que o ramo que ele escolheu ser é uma empresa, ele é um empresário da própria empresa. Porque eu vejo eles, muitas vezes, gerindo muito bem o condomínio de forma excelente, com toda a técnica possível que existe, toda a tecnologia, implanta o condomínio de uma maneira formidável, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer a gestão da própria carreira. Então, às vezes, eles não estão sabendo um pouco, não vou, lógico, colocar tudo no mesmo balaio, mas fazer a distinção da função síndico e da função deles como empresário no planejamento de carreira deles, da empresa que eles estão ali construindo. Que na verdade nada mais que eles são, como nós, como eu e você, um prestador de serviço, né? Um prestador de serviço. A gente tem a visão empresarial. Na faculdade a gente só aprende, vamos supor, advogar. Eu só fui aprender a empresariar, lógico, já venho de uma família árabe que tem um costume com o comércio, com a indústria, tudo, mas a visão de que da advocacia ela é tocada de uma maneira empresarial, só quando foi realmente, há 20 anos atrás, quando eu me formei, eu falei, nossa, tem que ter uma visão de gestão. E a gestão ela entra em todos os aspectos, na vida pessoal e na vida profissional. Quando você vai fazer uma assembleia como jurídico, né, logo no edital de convocação, eu tenho muito síndico profissional que nós temos aqui no Vale, você costuma solicitar algum tipo de garantia, como certidões para ele, para a gente saber com quem exatamente que vai entrar no condomínio, né? Vamos lá, eu vejo muito edital, eu sempre procuro, a orientação que eu sempre dou é assim, o que exige a convenção do condomínio? Porque lá é o documento responsável para estar habilitando, para você ser candidato, precisa isso e aquilo, vem tabelando. Agora eu vejo muitos editais com costumes de querer legislar sem ter previsão na convenção. Eu sei que em muitos estatutos passam, grande parte passa, não é impugnado, não é anulado judicialmente, ninguém entra às vezes judicialmente para entrar, mas você exigir uma condição diferente do que está prevista na convenção, eu já não concordo do edital legislar. Mas eu acho de suma importância, principalmente como compliance, você colocar atributos para o síndico poder tá exercendo aquele ofício. É que quando montaram essas convenções, era uma época onde essa história de síndico profissional não existia muito, né? Hoje, com esse advento, as convenções, ela simplesmente mencionam, só que pode ser uma pessoa de fora do condomínio, e normalmente é isso, entendeu? Mas o que impede hoje do jurídico garantir, né, não legislar, mas administrativamente, exigir que ele entregue certidões negativas, algum atestado, para ele saber exatamente o que ele está colocando no condomínio. Porque, sendo assim, se não colocar absolutamente nada disso, qualquer um que chegar, ele vai poder entrar e se ele tiver algum tipo de restrição, vai causar problema no condomínio com certeza. Então, aí a gente partindo, se na convenção não está escrito, você não tem a condição de proibir. Mas indo para um passo a mais, aquele síndico que se comporta de maneira profissional, já visando o planejamento de carreira dele, o mercado dele, ele já vai chegar e falar, pessoal, já apresentei para a administradora todas as minhas CNDs, judiciais, fiscais,
tanto da minha empresa quanto da minha pessoal, não tem nenhuma restrição. Aí é que está o passo do candidato sair na frente. Subir a barra já de começo. Já subiu o nível da régua. Aí é que tá. Eu gosto que esteja no edital. Eu ponho. Eu gosto que esteja no edital. Por que eu ponho? Eu ponho justamente porque é o seguinte, se não está escrito em lugar nenhum que não pode, porque eu entendo a convenção aqui, se não está escrito que não pode, eu posso pôr, entendeu? Porque você garantir por condomínio, por exemplo, que o cara puxe uma certidão criminal, que ele não, exemplo, não seja uma pessoa desabilitada, eu não vou nem colocar outros tipos de aspecto aqui, porque é ruim, né, Júlio? Então, assim, mas... e outra, que vai puxar uma certidão negativa federal, que ele não tem devendo imposto, que ele tem... Ou seja, uma série de restrições que ele pode ter no condomínio, às vezes exigisse o mínimo dele, que é uma pessoa estranha, eu não vejo muita dificuldade em relação a isso, entendeu? Eu acho que cada síndico profissional ele tem que ter isso e mostrar. E cada síndico profissional, eu acho que ele tem que ter uma pastinha onde está todas as certidões dele, entendeu? Venceu uma certidão, renova e coloca outra. Venceu a certidão, coloca, renova outra e coloca outra. Assim, sempre que ele precisar, e porque muitas vezes os editais, você sabe disso, são 5 dias, 6 dias. Então, se você for tentar tirar uma certidão, provavelmente você não vai conseguir, não dá tempo. Se você se manter organizado, isso aí já mostra um diferencial dele também, né? Já mostra até mesmo na organização dele. E Mas eu gosto de importante estar no edital, porque aí você já vai salientar para o condômino fazer essa pergunta a ele também. Então isso daí é muito importante. Mas você pode pôr coisa no edital que não está prevista na convenção? Tô brincando. Aí é que tá. Aí eu já vou jogar um pouco sardinha pros meus colegas de profissão, nós advogados e advogadas. É aí que está a importância da contratação de um jurídico, conforme até mesmo já tem projetos avançados de lei para toda a convenção e regimento ser assinada por um advogado, porque o processo eleitoral ele vai constar na convenção. Então ali vão estar os ditames legais até onde você pode ir, não pode ir, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então eu aconselho que quando você for você aprimorar. E com relação à certidão, por exemplo, criminal, é muito importante a gente deixar claro quais os tipos de crime. Sim. Geralmente os crimes relacionados ao patrimônio, a bens, roubo, furto, alguma coisa comportamento meio... então assim, porque acontece... Mas que tipo de crime seria Porque, tolerado? por exemplo, chega lá um síndico, ele é condenado por um crime de opinião, ou seja, calúnia, injúria, difamação. Ele é condenado. Aí fala, ele não vai poder participar porque ele deu uma opinião inapropriada de uma eleição. Então você tem que saber muito bem, porque às vezes tem gente até que entra com processo justamente para tentar manchar a ficha do concorrente. Então você tem que delimitar, pôr muito na balança, não ter uma fórmula assim, 1 mais 1 é igual a 2. É por isso que o jurídico é muito importante nessa hora, porque na verdade a análise dos processos de quem participa e quem não participa tem que ficar a cargo do jurídico, né? E o jurídico fala, esse pode, esse não pode, entendeu? Eu acho que existe algum tipo de restrição. Eu já vi processo, por exemplo, que síndico está com um tipo de processo que, por exemplo, tirou, não respeita contrato. Aí tem multa. Entendeu? Olha, se ele não respeita contrato, não respeitou no outro, quem garante que ele vai respeitar aqui desse lado aqui, né? Então isso é um problemaço, porque é um tipo de comportamento dele que, dependendo se aqui tem tipos de contratos também, que se ele não respeitar, né? E não existe nenhum impedimento para ele de romper ou não, dependendo do for. Aí vai do ônus que ele está fazendo o condomínio arcar e que ele lá no futuro ele possa arcar como uma pessoa física dele, com a empresa dele. Sim, mas é um problema que pode evitar, né? Pode ser evitado, isso daí com toda certeza. É um problema que pode ser evitado. Por isso que eu falo assim, lógico, tudo vai depender do tipo de contratação, do tipo de contrato, qual o serviço, qual o produto, para você ter uma magnitude. Por isso que eu falo para síndicos, nunca façam contratos superiores ao teu prazo de mandato. Nunca faz isso porque não é salutar para você deixar para outra pessoa aquilo que ela não gostaria de ter, ou até mesmo fica-se tranquilo, fique-se livre com relação a isso. Eu vejo muitas vezes em convenção também alguns artigos, até dentro da eleição mesmo. Por exemplo, outro dia vi no sentido que preferencialmente é um proprietário que tem que ser... ele tem preferência... Tem preferência na eleição. Na eleição. Não tem muito que analisar, né? Mas
Assim, eu acho bom? Não, eu acho ruim. Acho Entende? ruim. Eu acho ruim, entendeu? Mas é uma coisa que foi feita a convenção de uma maneira que na época, na minha opinião, talvez não fosse adequada, né? Por que criaria um artigo O que desse? quer dizer preferência? Preferencialmente, por exemplo, se não tiver síndico, preferencialmente um morador, que seja morador eleito. Pode ser inquilino. Não, inquilino pode ser como se fosse candidato a síndico profissional, não como síndico orgânico. Eu Mas- já vi, eu já vi É convenção que fala em condômino, depois em Barra morador. Não, primeiro condômino, depois morador e depois pessoas estranhas ao condomínio. Eles põem uma preferência. O que significa isso? Se realmente houver 2 candidaturas de morador, acabou, não tem como o cara. Eu acho que a partir do momento que você restringe tanto assim uma Preferência candidatura. ou exclusão? Não entendi. Não, Desculpa. Preferência, não é exclusão. Não, exclusão não. Não é exclusão. Mas o Jaime falou que se tiver dois de morador, Se tiver o 2 terceiro não moradores, pode aí concorrer. vai colocar para votos. Aí você vai falar, olha, o morador quer se candidatar, aí preferencialmente, então vai ser um morador, um dos dois. um dos dois vai Então ser o síndico. terceiro não iria O para. terceiro como profissional, não. Não. É, entendi. infelizmente é assim. É. Preferência Eu já não gosto muito disso, porque às vezes você está engessando o prédio a ter uma É boa por isso que a gestão. convenção, a análise de convenção é complicada, né? Então, a gente, até quando fala. O edital, eu acho que o edital ele tem que ser. Passar por análise jurídica justamente por isso, porque por mais que você fale. Existe a parte de legislar e tem a parte de regras administrativas, que é outro papo, né? Outro papo, porque eu É. vejo muito a Receita Federal hoje colocando empecilhos em pessoas que estão com CPF com Isso, restrição Exato. e não estão registrando, dando autonomia para fazer a certificação digital. Isso, e daí. Isso daí acaba acontecendo Acaba também. acontecendo. É por isso, se você não checar antes, entendeu? E outra, muitas vezes até para chegar na mão do jurídico a tempo ou na mão da administradora, existia muitas vezes falam que pode fazer candidatura na hora. Isso era horrível na época, porque se tivesse algum tipo de restrição, você matava uma assembleia e teria que voltar novamente, Isso. perdendo prazo, uma série de coisas. Então, isso aí para uma regra administrativa. Você fala, não, 24 horas antes, 48 horas antes, você apresente, Isso. porque se você tiver algum tipo de restrição, nós vamos falar, tem uma restrição, você corrige ou você não pode. Então, é assim, para não prejudicar o condomínio, Mas entendeu? falando de restrição, precisa estar escrito na convenção que as não restrições, tipo, se for candidatar a um síndico profissional, tem que estar na convenção? Na minha visão, sim, você tem que estar por escrito esse impedimento. Ó, não pode ter restrição de crédito, não pode ter restrição junto à Receita Federal, estadual ou Secretaria Não, mas Municipal. síndico profissional, eu preciso estar dizendo, ó, é permitido o síndico profissional ou é o contrário? Não, só deixar a palavra síndico, candidato a síndico. Você não precisa colocar preferencialmente morador. Você pode só deixar eleição de síndico. Deixa em aberto e aí todos ali podem participar. Com exceção do condômino inadimplente. Isso é uma coisa que está escrito aqui, depois nós vamos falar sobre isso. Então a gente falando, já partindo, só dei uma abertura, mais um aquecimento, né? Certo. Para a gente falar um pouco de assembleia, né? Que é um dos assuntos predominantes aqui. E aí, o que você entende de atributos pessoais para exercer essa função de síndico? A gente já começou numa parte já eu Quem quis mostrar de participa, né? idoneidade, né? Porque quando você fala esse tipo de qualificação anterior para ele apresentar, é justamente para mostrar a idoneidade dele. Eu não acho que isso assim, seja crime, né? Você pedir que você seja idôneo. Não. Né? E outra, você vai lidar às vezes com, que eu conheço condomínio, tem 500 mil reais, 1 milhão de reais, 1 milhão e meio de reais, você vai dar na mão de um estranho que você não sabe... Tem condomínios hoje, Jaime, que tem arrecadação maior que PIB de alguns municípios do Brasil. Exatamente. Entendeu? Eu tenho. Entendeu? Mas assim, então eu falo para você o seguinte, então, esse tipo de garantia é uma garantia para o condomínio. O certo mesmo é realmente alterar essa convenção que permita fazer esse tipo de coisa. Mas existe uma máxima também, né, no direito. O que não está escrito, né? Não é proibido. Ou para você proibir, tem teria que estar expresso. Então, teoricamente, fazendo isso, você não está... São duas saídas que se tem, né? Por isso que o direito ele é bem amplo nas características. Então, assim, mais uma preservação com colocar estranho.
Do condômino, você só tem que ver se ele não tem restrição realmente a nível de SPC, esse tipo de coisa, que vai bloquear o CPF dele lá. Isso. Fora isso, você não vai exigir certidão, esse tipo de coisa, não tem cabimento, né? Então, com o orgânico. Isso. Agora, partindo um pouco do que você falou dos atributos pessoais, eu vendo lá, já participei de mais de 2.000 assembleias, vamos dizer, nessa vida toda aí. Então, quando a gente vai falar de eleição, eu vejo excelentes síndicos com conteúdo técnico de excelência, ótimos gestores para implantar, mas com uma dificuldade imensa de se apresentar numa eleição. Por isso que eu sempre coloco atributos pessoais, para ele poder trabalhar o atributo pessoal dele, para ele saber como que ele vai se comportar, se portar na eleição, seja fisicamente, aparentemente, qual o plano vamos dizer, o plano de governo que ele vai ter. Então eu sempre vou dando, quando a gente vai mentorar os síndicos, sempre dando essa orientação, olha, como que você vai se comunicar, porque eu falo que a comunicação é o petróleo do século XXI. Porque estamos hoje aí na era digital, com inteligência artificial, internet, uma série de coisas. Ou seja, a própria tecnologia, o Júlio vai saber melhor do que eu nisso, de tecnologia, já vai absorver muito trabalhos que o síndico tinha. O síndico vai ter a vida dele muito agilizada. Então eu falo que ele tem que investir na capacidade pessoal dele de se apresentar numa eleição, na capacidade pessoal dele de exercer a comunicação de uma maneira efetiva, de uma maneira que fixe o condômino, não só na eleição em si, mas durante todo o seu mandato. Hoje eu falo para o síndico, síndica, você quer ter sucesso, você vai ter que ser um excelente comunicador. Você não acha que uma falha dos condomínios, ou dos condôminos, apesar que alguns fazem, eu sei que montam até comissões, mas não são todos, de eles checarem as referências dos síndicos profissionais que estão vindo para o condomínio. Às vezes o cara só fala muito bem, igual você está falando, mas é o convencimento momentâneo, o convencimento daquele momento, daquela hora. Mas saber a realidade mesmo de como foi ele estar em outros condomínios, para eles terem uma noção do candidato que está indo lá competir? E aí que eu falo, por isso, esse ponto que você tocou, Jaime, porque eu vejo... Quer dizer, é uma palavra meio forte que eu vou utilizar. Tem, às vezes, pessoas que se candidatam a síndicos, são excelentes oradores e péssimos executores. Péssimos. E aí, alguns até com terceiras intenções. Então, por isso que eu falo, eu tenho que incentivar, ajudar no aprimoramento desse síndico bom como pessoa, bom de caráter, bom tecnicamente, bom como gestor. Eu tenho que ajudar ele e essa é a minha missão dentro da advocacia condominial, dentro da parte da pedagogia, das aulas, de tudo. É ele ensinar, porque eu tenho que deixar ele bom por conta disso. Porque eu falo que se ele não soubesse comunicar numa assembleia, ele vai perder o controle de tudo. Outra coisa também, ele tem que ter, quando eu falo da eficácia, porque já é comprovado. Se nós já estamos, um exemplo, no Instagram, para um conteúdo aprender, para um conteúdo prender a nossa atenção, são 3 segundos, isso daí já está diagnosticado. E lá ele vai ter 5 minutos para mostrar o que ele vai fazer em 1 ou em 2 anos. Então é como ele fazer isso de uma maneira eficiente. Mas o condomínio vai permitir ele se inteirar dos problemas do condomínio, estudar antes, para ele chegar a fazer o tipo de proposta? O que acontece é que, às vezes, o síndico ele quer se reeleger... E não permite. E aí ele acaba blindando possíveis candidatos de ter acesso ao condomínio. Aí a dica que eu dou é importante para o síndico que quer se eleger naquele condomínio, mas não tem oportunidade de pisar ou de conhecer. Primeiro passo, ele procurar um morador para ele ter pelo menos um boleto da prestação de contas resumida sintética do condomínio para ele saber uma análise. Ele fala, não quer deixar eu entrar? Não, você não, mesmo com morador... hoje tem o Google Earth, lá você vai lá, mapeia o condomínio por cima. Entra como visitante, né? Entra como visitante e mapeia o condomínio. Isso. Se você não conseguir ir lá fisicamente, na internet está lá, você vai no Google, você vê onde está o condomínio, a característica, o que tem de lazer, deixar de lazer e mapeia. Como uma coisa é ele chegar lá numa apresentação, com fotos do condomínio, onde ele quer atuar, se ele conseguir fazer isso, né? Diferencial total. E aí é só importante para complementar, se ele conseguir ter esse acesso,
Aí ele chegar na eleição e falar, ó, meu plano de governo para os próximos 1 ano, 2 anos, conforme está lá o mandato, o período do mandato, eu pretendo fazer isso, 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 isso. Só que ele tem que saber a diferença de ser um síndico, dele não confundir política com politicagem. A política ele vai precisar, vai ter que se interagir, vai ter que ter uma boa comunicação, vai ter que ter uma boa empatia, mas não vai com falsas promessas. Aí, caso ele não tenha acesso ao condomínio, às contas ou o perfil do condomínio, ele não conseguiu fazer a materialização dele completa, ele já vai chegar e falar, olha, se eu for eleito, em até 60 dias já vamos marcar uma assembleia e nessa assembleia eu vou apresentar todo o meu plano de governo e aí ele vai dividir em 3 etapas. Qual que é o plano de governo dele? 3 etapas nessa assembleia. Ele já vai chegar, vou convocar se eu ganhar. Primeira parte, financeira, de gestão, a saúde financeira do condomínio. A segunda parte, que vai ser a saúde estrutural do prédio. Tá. Tanto de manutenção predial, a parte de segurança, as manutenções obrigatórias. De cara tem que fazer uma inspeção predial, se não tiver. Isso, a inspeção predial e até mesmo a inspeção de segurança, Sim. porque é de suma importância para ver se o condomínio está obsoleto ou não em segurança. E o terceiro ponto seria a gestão de contratos. Que aí ele vai analisar porque tudo é interligado uma coisa com O outra. grande Então, problema da gestão de contratos, você há de convir comigo, é a ligação direta que esses síndicos têm com o prestador de serviço. E isso é uma coisa recorrente no mercado, né? não, isso daí, mas quando a gente fala, Entendeu? quando a gente fala, por exemplo, de gestão, é que você vai falar, às vezes você contratou A e o síndico quer que você faça A, B, C e D. E não está naqueles. Não na área de advocacia, mas, por exemplo, na área de engenharia, você contratou para fazer um estudo. Ele quer estudo, execução, projeto. O bom síndico profissional, se há de convir comigo, ele vem fazer um estudo de quem está com ele. Isso. E aí, se nesse estudo ele vê que não está prestando um bom serviço, é uma coisa. Mas não ele chegar e mudar tudo de uma vez, entendeu? Porque ele confia em coisas sem ter conhecimento de como que o condomínio realmente está funcionando. E isso acontece muito, eu vejo muito acontecer. Em geral, como é que você faz para ter uma convocação bem inclusiva para participar? Porque imagina, se você fizer um negócio exagerado, vai aparecer 50 candidatos. Não tem tempo hábil para olhar isso. Em geral, tem um processo. Júlio, é uma coisa tão importante isso que você falou, deu um exemplo assim, 50 candidatos. Eu falo para elevar a régua do mercado condominial. E o síndico ele se autovalorizar, a síndica se autovalorizar. Não às vezes vai falar, nossa, isso daí é antidemocrático. Não estou falando assim, estou falando para o próprio candidato. Não vá em assembleia que tenha mais de 3 candidatos. Aí você vai falar, por quê? Porque vai chegar num liame de tempo dentro da eleição. Ninguém vai prestar atenção. Ninguém vai prestar atenção em nada. E a única coisa que o condômino ele quer, ele fala, o que vai ser financeiramente melhor para o meu bolso? Então vamos do menor Quanto preço. você vai cobrar? É isso. Mas é por isso que não é importante a triagem, o Rashid. Porque quando tem, se há de convir comigo, por exemplo, tem o Rashid, ou tem o Ortecom. Nós temos capacidade, você tem plena capacidade também, de já conhecer candidatos para chegar num perfil do condomínio. Se não, você pega um condomínio muito grande, vai ter 50 candidatos. Dentro da linha que você não pode proibir, entendeu? Vai aparecer 50 candidatos. A não ser que existisse uma comissão montada por eles, para eles já fazerem essa triagem e chegar com 3 ou 4 no máximo lá. E isso daí tá comum, viu, Jaime? Nos prédios onde a gente vai dando assessoria jurídica, até mesmo muitos já partem sem sugestão do jurídico. Já automaticamente vão montar o conselho fiscal, monta uma comissão. Caso, se eles querem que o síndico que estão lá seja reeleito, eles não fazem. Mas se porventura não tiver síndico, eles fazem já isso, já está uma prática que já está comum, pelo menos no condomínio onde a gente dá suporte jurídico, já vem acontecendo, já manda uma cartinha convidando, já pedindo os documentos que eles gostariam de ter em mãos, principalmente as CNDs. Isso daí já é uma prática já que vem acontecendo. Então, mas quando ele faz esse tipo de... Você vê... Então, porque na verdade, então não vai existir uma diferença. Se eles fizeram essa comissão e fizeram essa triagem antes, entendeu? De certa forma, se há de convir comigo, se fosse seguir a convenção dentro do que não poderia impedir ninguém, eles já estão fazendo um impedimento contra a convenção. E aí, qual a diferença então de fazer isso ou de colocar num edital de convocação e a gente resolver? Não tem, né? O que é importante nessa parte é que ele vai falar assim, eu não vou se eu não fui convidado para participar do dia da eleição,
Eu não vou num lugar onde teoricamente não me querem, que isso daí não é saudável, não é salutar. Você faz uma triagem de uma maneira indireta, vamos dizer assim, não de uma maneira... Eu já vi síndico chegar na hora da eleição, que um morador chamou, não chamaram, mas eu estou aqui candidatando. O outro batendo na porta lá da portaria, hoje está tendo eleição, eu quero participar. Então eu acho o seguinte, não sei se você comunga da mesma ideia, mas eu acho que se não houver alguém que indique ele, alguém diretamente, que esteja diretamente vinculado ao condomínio, ele não poderia participar, porque lá na casa da mãe Joana, ele simplesmente chega lá e acha que pode participar. Então, ou um morador chamar, ou um jurídico chamar, ou o administrador chamar. Ele simplesmente aparecer lá. Aí que é importante você ter, quando você está administrador e o jurídico na Assembleia, é você orientar bem a Assembleia a ter um excelente presidente de mesa. Porque ele ali é a autoridade máxima daquele ato assemblear. E ali ele que determina ou não o que Mas pode, ele que pode não vai excluir? poder. Ele falou, olha... Excluir ele não vai poder. Ele não tem essa autonomia de excluir, Nem salvo excluir, se nem tiver, nem de incluir. E nem de, o grande problema Mas do aí presidente... ele pode chegar e perguntar, por exemplo, às vezes para a Assembleia, vocês gostariam que o fulano acabou de chegar aqui querendo se candidatar, ele pode participar ou não? Aí você tem um termômetro ali do que está acontecendo. Uma votação ali em tempo real. Mas teoricamente também por lei, Rachid, eu entendo. Eu acho até democrático pra caramba fazer isso. Mas o presidente não tem poder de criar pauta. Não, Porque ele isso é uma não vai criação criar de pauta. pauta. Por isso que é importante até. Quando a gente vai falamos dos pontos da comunicação, falamos dos pontos da apresentação do brand que ele tem que ter e do espaço curto de tempo que ele tem. Aí o outro ponto que nós já falamos do número de limitação de candidatos. E aí o outro ponto que ele não tem o poder de limitar e nem de incluir, mas ele tem um poder decisório ali de dentro da Assembleia de como é que ele vai conduzir. E aí a importância do jurídico, para a gente analisar se aquele ato é nulo ou anulável também. É porque eu já vi presidente querer mudar o resultado no bom sentido. Sim. Ele chegar, por exemplo, até tentar incluir candidato, ou tentar retirar candidato. Mas não existe um rito meio que definido para... Porque, imagina, eu tô com meu primo aqui, meu primo ouviu, falou, desceu na Assembleia. Então, por isso que quando por isso que é importante, Júlio, por exemplo, chegamos na pauta assim, pauta número 2, eleição de síndico. Quem quer ser candidato a síndico? Quando você fez essa pergunta e levantou a mão 2, 3 ou 4, ali fechou. Não pode, como. Depois de ultrapassar da pauta, aparecer eu quero me candidatar. Por isso que aí é a visão importante do presidente da mesa. É por isso que eu acho importante o edital, porque o edital evita essas situações. Essas situações constrangedoras e situações... O edital especifica, olha... Ele especifica você tem até 48 horas para você apresentar. Até tal hora e se inscrever na mesa. É isso? Isso. Porque até na segunda, vamos supor, se não preencheu o número no mínimo presente na primeira convocação, vai se iniciar na segunda. Tem o presidente da Assembleia a autonomia de querer recolher ou não a lista de presenças para poder se vai ter ou não o direito a votar ali. Tal. Mas o presidente da Assembleia também, ele só pode cancelar uma Assembleia, porque às vezes ele vai partir para cancelamento. Se tiver tumulto. Se não tiver tumulto, não tem porquê ele, entendeu? Mas, por exemplo, o fato de você... Eu vou dar um exemplo, sendo bem sincero. Eu também pensava assim, olha, vou orientar meu sócio da TEM de portaria, se chegar lá e tiver mais que 3 empresas de portaria remota, vai embora porque ninguém vai ouvir mais que 3, né? Só que eu já cheguei às vezes você que pensa convenção, tinha 8. Ganha. 8 empresas e o cara falou assim, tem 15 minutos para cada um falar. Aí o primeiro já não falou 15 minutos. Você sabe qual vai ser o critério para isso aí? Preço. É o mais barato. E aí depois não reclama na porcaria que teve, né? Tem síndico falando nisso, o Rachid é testemunha disso, porque o Rachid vou dizer que assim, não é o César aqui, ó. Depois eu vou apresentar o César, né? O César, o macaco mais inteligente do mundo, ou simpático, mas o Rachid é macaco velho, né? Então, você sabe perfeitamente, né? O que acontece, né? Tanto síndico profissional, se tiver muito, o que o cara vai? O cara não está entendendo absolutamente nada que um está propondo, não. Quanto você está cobrando? Eu estou cobrando 1.500. Quanto você está cobrando? Estou cobrando 2.000. Qual que é o mais barato que vai custar mesmo para mim? Ele vai dar... E aí é que está também que a gente fala do planejamento de carreira. Esse ponto é importante e eu fico brigando que síndico está cobrando barato.
os honorários dele. Sempre? Serviço, sempre. Ele vai para uma assembleia, até quando a gente vai ensinar, ensina ele a precificar. Porque quando ele vai para a assembleia, ele não precifica em cima do custo operacional dele. Como você vai controlar dele. os outros, Rachid? O problema não, eu também... sim, até vou te falar. Eu participo do até mesmo... vou te falar, assim, você. até de precificar. Como que ele vai para uma precificação para uma assembleia, não em cima de todo o custo operacional que ele vai ter para gerir o condomínio. Ele vai como parâmetro os honorários do concorrente dele. E às vezes aquele honorário que o concorrente está praticando, ele não vai conseguir suprir o custo operacional dele. Mas você sabe qual que é a verdade dessa história? Você sabe qual é a verdade? Você sabe. A verdade é que o cara vai lá, por exemplo, que seriam R$30 por unidade, que é mais ou menos a base, 25, 20, quando muito barato, de 20 a 30. É a média. E o cara vai lá, você pega 100 unidades, o cara já tem que sair de 2 mil ou 3 mil. E o cara vai lá e dá R$600. Aí ele tá carimbando sem ele. Ele tá colocando nele um carimbo de suspeição. Suspensão? Como suspeição. Ele já de suspeitar sobre ele. Eu já conheci síndicos que estavam começando, aí no intuito de querer falar assim, eu tenho tantos condomínios, cobravam valores bem inferiores à média do mercado. E não eram que tinham mau comportamento e por aí tinha índole mal ou índole escusa, não. Ele ia lá e colocava o preço lá embaixo. Só que aí eu chego e chamava a atenção dele. Você está vendo o que você fez? Você colocou um preço onde você precisa ter 3 condomínios para dar o preço de um. E tem outra coisa também. A partir do momento que você cobra os seus honorários muito abaixo do valor de mercado, você está fazendo com que o condomínio morador gere uma suspeição sobre você. Como assim suspeição? Se você não está ganhando nos honorários, você pode vir a ganhar nos contratos do condomínio. Então, falou, para que você colocar um carimbo sobre você? Mas eu vi uma coisa só você pegar quem faz isso e você pegar depois o circuito, o ciclo profissional dele, das empresas que trabalham junto com ele, você vai perceber. Entendeu? Então é complicado. Então, mas e aquele que está querendo? Porque eu falo assim, até uma coisa que eu chego e falo, e eu tenho culpa nisso. E vou falar que eu já falei com certo deboche, com certo, assim, eu falava assim, antigamente com vindo da internet, do YouTube, eu falava assim, o cara vive de fazer blog, vive de fazer videozinho no YouTube, no Instagram, influencer. Eu mesmo, aí hoje quando eu olho, é uma profissão hoje. Sem dúvida. Rentável, uma profissão que deu muita dignidade para muita gente, deu muito espaço para as pessoas, democratizou, vamos dizer, o ensino, as oportunidades, é uma profissão. E é a mesma coisa que eu falo para o síndico, eu falo que o síndico também é uma das profissões do futuro. Ele é uma das profissões do futuro. Por isso a importância da regulamentação. Por isso da importância da regulamentação e da importância dele se autovalorizar. E ele já começar do jeito certo. Não é melhor o condomínio já fazer uma pesquisa de mercado, entender quanto que um síndico profissional mais ou menos cobra e já chegar e falar, o valor que a gente oferece é esse? Porque eu vi um golpe, não é um golpe, mas eu vi uma estratégia, achei de que eu fiquei, quem me contou isso foi um síndico profissional, que por razões éticas eu não vou contar. Mas ele chega e fala, não, eu vou lá, ganho, entro pelo menor preço, apresento um projeto de abrir a boca, e como surpreende todo mundo e fala, vocês gostaram? Tá, mas deixa eu te falar o que eu vou pedir. Precisa dobrar meu salário. É desse jeito, aconteceu. Eu já presenciei isso. Aí eu falei, poxa, mas você veio, a estratégia é estratégia. Ele veio, ganhou em preço, aí ele fez um projeto assim maravilhoso com, sabe, PowerPoint, sabe que PowerPoint, o pessoal fala, o papel aceita tudo. Isso. Fez uma apresentação mostrando o futuro do condomínio, ele era muito bom visual, tirou foto de tudo, mostrou, eu vou fazer isso, eu vou reformar aqui, eu vou fazer isso, ó, a taxa condominial está em tanto, eu vou reduzir em tanto, eu vou pôr portaria remota, vou fazer isso. Isso aqui vai transformar o condomínio, só que isso aqui não é fácil de fazer. Então eu queria saber se vocês... já presenciei situações assim. Vocês concordam que isso aqui gera um valor enorme, vai valorizar o imóvel de vocês em 10%, 15%? Vocês gostaram? Gostaram? Ô, Márcio! Mas eu preciso dizer que implantar isso não é fácil e que eu não consigo fazer isso pelo que eu estou ganhando. Mas infelizmente essa situação que ele vai colocar... E aí ele fala, eu gostaria que vocês votassem, aprovassem aqui o meu aumento
o meu aumento é suficiente, o ganho que eu vou fazer é 5 vezes, 10 vezes maior do que o meu aumento, e por 10% do que Você vocês confiaria, vão ganhar. Rachid, sinceramente, um cara faz eu isso? não, eu não Sinceramente. vejo como, assim, se ele É uma já... estratégia Mas já. então, Não, vejo mas como eu estratégia, vejo como sinceramente, falta de eu não vejo honestidade. como uma estratégia de você ter longevidade no mercado. É. Então, tudo que você quer, se você quer ter longevidade, eu falo tudo que é bom, você vê, tudo que é bom ele se prova no decorrer do tempo. Então, se o Rachid está há 20 anos, é sinal que eu passei por várias turbulências, ou passar por outras, mas, tipo assim, você tem uma certa casca, uma blindagem. E é a mesma coisa, você pega um síndico, ele está há 5, 10, 15, 20 anos no mercado, e ele está aberto para ser um bom comunicador, está aberto, receptivo à tecnologia, se ele está aberto à transparência, à compliance, está atualizado no mercado com ESG, quer ter a portaria remota, quer trazer tecnologia de ponta para o condomínio dele, ele está aberto a estudar todo dia, a se atualizar, se ele está ali há 10, 15, ele é porque ele tem a maturidade ali no mercado, o mercado já testou ele. Então eu não vejo essa técnica que ele vai conseguir ter longevidade. Porque assim, porque o mercado automaticamente acaba cortando Você não acha ele. que é falta de transparência? Assim, é falta de transparência no sentido assim, se você quer 3 e está ganhando e entrou pedindo 1, você já não foi transparente na tua pretensão para você pegar alguém, vamos dizer assim, que nem diz o ditado, de calça curta. Ah, pô, mas você falou, a gente batalhou pela tua eleição aqui, você não... você agora chega com um Kinder Ovo aqui com a surpresinha para nós. Sim, mas ele podia fazer a partir da primeira assembleia, por exemplo, quando ele for fazer uma previsão orçamentária, e falar, eu quero um aumento de salário, você se permite? Aí Ou é então outro. você pode, como sugestão para ele também, eu falo, eu quero 1, mas eu quero ter a perspectiva de ganhar 3 aqui. Mas para eu ganhar 3 aqui, eu tenho que gerar para vocês uma otimização de despesa de X. Se eu conseguir atingir essa meta, eu ganho os 3. Sim, sim. Porque ele pode fazer um fixo e um variável. Claro. Isso daí também acontece. Eu já vi isso daí em condomínio. Sim, é normal. Mas eu já vi, por exemplo, é igual o síndico tentar aumentar o salário. Consegue. Entendeu? Porque esse do variável... E esse do variável, porque quando você pega um síndico... Você pega um bom gestor de planejamento, com tudo, um cara eficiente em planejamento e execução do planejamento, ele já bate o olho no condomínio e eu já vou conseguir atingir essa meta para eu ir para o 3. Porque ele já tem a visão, então ele pode fazer isso daí. Por favor, então, de apresentar já, olha, é o seguinte, meus honorários, eu aceito esses honorários aqui, mas como eu tenho certeza que eu vou conseguir gerar valor para vocês, sei lá, 10 vezes, eu gostaria de pré-alinhar que se eu conseguir alinhar isso, vocês se ajustariam. Atingir meta igual jogador de futebol, por produtividade. Vocês que você acha vão do contrato? reconhecer. Síndico profissional com contrato. Você acha que o contrato tem validade ou é um ato de posse de eleição lá como que você vê isso, que é bem diferente? Né? O contrato de síndico, vou passar a minha visão. Tem colegas de profissão que pensam diferente de mim e é natural, é um tema que dá muita que dá muito pano para manga, mas eu particularmente, para mim, o contrato ele não tem validade. Eu comungo com você. Ele não tem validade porque um síndico a gente já sabe, ele só pode entrar por meio de uma eleição e só pode sair por meio de uma destituição ou de uma não reeleição. Ponto final. O contrato, teoricamente, vai ajudar quando você vai para o Código Civil, que ele fala na terceira parte de destituição, quando você não administrar o condomínio convenientemente. O que você entende disso? É um critério muito subjetivo, o que não é conveniente. Aí no contrato pode constar um planejamento de trabalho, alguma carga horária, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, olha, ele não atendeu de maneira conveniente aquilo que ele prometeu, aquilo que eles colocaram. Não tem que escrever os critérios? Não tem. A maioria das convenções, ela tem esse termo e a maioria das instituições se baseiam nesse termo. Entendeu? Não convenientemente bem administrado. E vou falar para você, Jaime, esse ano de 2024... Só que os juízes estão sendo é um ano que eu estou muito, que eu falo, preocupado, às vezes triste com síndicos, porque o síndico, ele deu um espirro, tem uma assembleia de destituição marcada para ele. Tá muito complexo. Tá muito assim, não tão porque eles não têm o Rachid não estão aprofundando. Se eles têm o Rachid para proteger eles,
O cara que sentar citar um termo desse, se você pegar, não sei, Rachid, se você pensa, né, você é advogado, cara da área, mas são 2 termos antes, que para mim dá o teor do texto completo. Primeiro, aquele que não prestar conta no condomínio. Não, prestação de conta. Isso é objetivo. Ele é objetivo, mas é um termo sério, grave. Depois, cometer algum tipo de irregularidade, também desfalque, alguma coisa nesse sentido, que tem um termo lá que eles usam lá. Improbidade. Improbidade e tal, gravíssimo. E terceiro, não administrar bem, conveniente bem o condomínio. Ora, se eu tenho 2 termos gravíssimos aqui, que são lesivos ao condomínio, nesse terceiro, eu não colocaria uma coisa branda, que qualquer coisa fosse suficiente para pegar isso. Meu ponto de vista, então, quer dizer, aqui, quando você fala em não administrar bem o condomínio, é em relação, inclusive, a esses 2 itens aqui, e é uma coisa que tem que ser dentro da mesma proporção de gravidade. Ou estou errado? Não, eu concordo contigo. Né? Tá muito, se não conveniente, é uma coisa muito subjetiva, muito aleatória. Não vou com a tua cara. E é desse Então, jeito. mas a gente chegou a falar, você assistiu o episódio com o Dr. Natália, a gente falou bastante sobre essa questão da não aprovação das pontos políticos, né? Política. A política. Que o cara não gosta do Rachid, então não vou aprovar tuas contas. Por quê? Acho que não está transparente. Acho que, sei lá, entende? Então, é uma esse coisa... é um pouco que você deve estar chateado, se persegue síndico, não deixa o cara terminar de molhar a boca, né? Como é que é? Engolir a saliva para fazer o negócio acontecer. Júlio, o que é muito importante também que eu vejo, quando a gente vai falar de que nem a gente batendo no ponto de novo da comunicação. Tem muito síndico que ele não chega, que se ele quer se reeleger, ele não chega preparado para a Assembleia. Ele não chega preparado, ele não se prepara. Ele acha que está tudo sob controle, como que nada vai acontecer, mais uma vez ele vai ser reeleito e pronto. Aí eu chego e falo para ele, tá, vai ter tua Assembleia, você vai se candidatar, vou sim tal. Então eu pergunto para ele assim, você chegou com a pasta de prestação de contas assinada por todos os conselheiros? Não. Você entregou para eles? Não. Você pediu para o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, dar um parecer recomendando a aprovação das suas contas? Ele, não. Você chegou a fazer previamente, antes da ocorrência da Assembleia, você encaminhou toda a prestação de contas ou toda a previsão orçamentária para os seus condôminos? Não. Você instituiu, que nem o Jaime falou, a questão de uma auditoria preventiva? Não. Ou seja, ele também não está se ajudando. Você está dando... Chega totalmente só que você chega lá que nem aquela parábola lá. Tá lá o cara em alto mar, lá se afogando, lá segurando na boia. Vai lá, chega um barco, fala assim, eu vim aqui te salvar. Não, Jesus vai me salvar. Aí o barco vai embora. Aí chega o segundo barco, não, Jesus vai me salvar. Aí o segundo barco vai embora. Aí chega o terceiro, ele não aguenta, ele morre. Aí ele chega lá e fala, Jesus, você não foi me salvar? Aí Jesus fala para ele, te mandei 3 barcos, você não pegou nenhum. Então, ou seja, ele mesmo rema contra ele. Então ele não chega, ele acha que está tudo sob controle, tudo sobre... otimista desinformado. É otimista, sim, é um otimista despreparado. Porque se você for pensar bem, o campeão, ele não é pego de surpresa. Não. O campeão, ele não é preso. Pesquisa de satisfação com os condôminos, individual, que é quase boca de urna, sei lá como é que fala isso. Pesquisa de satisfação, para falar, olha, tá aqui, eu falei com todo mundo e... Aqui está. Eu particularmente não acredito, já conversei com o Natal. O Natal é um querido, né? Então, assim, é um grande amigo. Grande amigo, eu tive que separar aqui, porque eu não acredito, tenho que ser franco com você, em recusação, em recusa total política. De recusa total de prestação de contas. Porque é o seguinte, em primeiro lugar, nós temos que falar direito contraditório. E da ampla defesa. Isso, ampla defesa e direito contraditório. O que significa isso? Para você recusar, você tem que falar por quê? Porque eu tenho o direito a me defender. Porque se você falar, eu recuso, mas por quê? Porque não tem transparência. Mas o que não tem transparência? Eu quero me defender. Onde? Daí, se você isso daí, Jaime, eu estou procurando de uma maneira muito assim, educar os condôminos. Eu falo assim, você não está aprovando por questões financeiras ou por questões políticas? Eu já pontuo isso daí na Assembleia. E aí eu recomendo para o síndico que outra dica que eu dou para ele. Faça a Assembleia filmada
e coloque no edital que a mesma será filmada, porque não adianta você contratar alguém para filmar e não colocar no edital informando. Aí faz filmada. Aí eu pergunto, a razão é política ou é financeira? Porque são questões... Quando você vai para financeira, é uma questão muito grave. E aí você pega, por exemplo, a administradora, que grande parte, você vai lá, administradoras idôneas, eles colocam tudo no balaio, querendo colocar síndico, administradora, tudo no mesmo balaio. Aí eu chego e falo assim, você deixou de receber a prestação de contas do boleto naquele mês? Todos os meses? A primeira pergunta que você tem que fazer. Eu falei, não. E você teve a curiosidade de olhar a pasta de prestação de contas nesse ano? Foi recusado o acesso a você às pastas? Não. Jaime, eles nem perguntam, eles nem querem saber da pasta. Então, mas se você... Jaime, se a gente for pensar bem, se eles não leem o regimento interno do condomínio, imagine uma pasta de prestação de contas. Por isso que você mais ou menos pensa... Mas eles leem todo o grupo do WhatsApp. Sim, mas o que acontece é o seguinte, se você... para você lá, você há de convir comigo que prestação de contas é contábil. Isso. Não tem jeito de fugir disso. É contábil, não adianta. Então, para você vai... Por exemplo... pagou a conta de luz. Qual é a sua dúvida? Conta de água, portaria, elevador, entendeu? Então, assim, significa... Tem jeito de reprovar total? Não. Entendeu? Seja específico. Seja específico. Então, qual é? O que você não está provando? Qual a nota fiscal? Daqui, ó, tá o livro aqui. Qual é a nota que você não está provando? Muitas vezes o cara acha que o síndico deveria ter feito uma assembleia antes de fazer um determinado gasto. Só que aquele gasto é emergencial. Mas qual é a nota? Entendeu? Não, sei lá, o elevador. Tive que trocar um equipamento. Não, mas com relação a isso, Júlio... Choveu. Na verdade, eles não se prendem muitas vezes nisso. O negócio de não gostar da pessoa mesmo. Então, eu sou muito... Você teve, o Rachid matou as 3 perguntas que tem que fazer. Eu anotei aqui, o cara me quebrou. Porque ele respondeu exatamente o que é. É muita experiência, né? Então, assim, o problema que tem, e o Rachid sabe disso, é o seguinte... Tem alguma implicação você não aprovar a conta? Não. Se ninguém tomar nenhum tipo de atitude, vai ficar as contas reprovadas e tal. Mas tem uma implicação social. Amanhã o filho... Consegue separar a esposa e filhos do síndico por nome que vai andar no condomínio? Não. Quando reprova a conta, todo mundo vai saber, teu pai é ladrão. É isso que eles vão falar. Entendeu? Então, assim, é isso que eles vão falar. E para o síndico profissional? Vai ficar uma mácula no currículo dele. Tem gente que processa, né? Tem. Que fala, olha, se você não... pelo menos alguns síndicos profissionais, e aí nesses anos aí, mais labutando nessa parte de portaria remota, eu acabei ficando próximo, até amigo de alguns síndicos profissionais que têm muito respeito. E vários não são meus clientes, mas você acaba se aproximando. E o cara fala, se o cara me recusar uma conta, me reprovar uma conta, é bom ele saber o que ele está fazendo e especificar. Mas se ele fizer coisas genéricas do tipo, não está transparente, mas não dizer o que está transparente, não especificar o que é transparência, eu aviso e falo, olha, eu vou procurar meus direitos, porque isso vai... Ele está confundindo a transparência, eu estou falando morador, o condômino no caso, né? A transparência com a preguiça dele de correr atrás da informação. Ou com a honestidade também, né? Então, assim, isso é muito complexo. Então, assim, eu, por exemplo, quando... eu não gosto muito desse negócio de levantar a mão. Como assim? Porque levantar a mão, o que acontece? Vamos fazer a votação? Levanta a mão. O nego levanta a mão lá, está reprovado por 20-5 votos. Entendeu? Aí o cara está se escondendo no quê? No anonimato. É óbvio que você faz o quê, por exceção? Tem alguém aqui que gostaria de rejeitar as prestações Alguém tem alguma restrição pelas contas do síndico? Favor, eu tenho. Qual é? Porque tem uma coisa também, a gente pode corrigir. O síndico ele não é obrigado a dar a resposta para o cara naquela hora. Ele pode voltar numa assembleia depois. Olha, eu não sei te responder agora. E eu vou te voltar na próxima assembleia aqui e respondo. E aí é outra dica que eu dou também para o síndico quando ele quer se reeleger. É pegar, fazer uma reunião prévia com os moradores, disputar o horário, eu vou estar lá disposto a passar tudo que vocês tiverem dúvidas da prestação de contas. É que se for político, não importa, eles vão lá com o intuito disso. Não, mas aí, Jaime, vai servir, eu olhando para o aspecto como advogado, como jurídico, vai servir de provas para o síndico, para uma ação judicial que ele sempre esteve à disposição para... Eu acho o seguinte, o grande problema
grande problema, reprovação de contas. Porque se o cara tem realmente restrição de conta, realmente ele tem, e ele fez todo esse processo aqui, ele vai chegar especificamente, ele vai estar com uma lista desse tamanho assim, ó, que eu já vi. Cara, ó, no dia tal, nota fiscal tal, ou então ele entrega a lista para a mesa, e outro também entrega a lista para a mesa. Aí, cara... Não, mas aí... o síndico que toma uma dessa, realmente, quase que merece, né? Não, sim, mas... Total displicente, você não, vai mas... para uma reeleição e não... O problema, Júlio, é do... excesso de assim, autoconfiança. É de entender que está tudo sob controle. Acha que não tem concorrência. Acha que não tem concorrência, que está tudo ok. E em qualquer ramo, em qualquer segmento, que nem, por exemplo, eu sou uma pessoa que estudo todos os dias, praticamente todos os dias. Por quê? Está vindo uma geração nova de grandes e grandes advogados. Falei, Júlio, do jeito que a tecnologia está, se eu piscar o olho... mas eu utilizo eles como incentivo para eu continuar no meu progresso. Certo. E é igual acontece com o síndico. Ele está lá há tanto tempo no condomínio e ele esquece que quanto mais o tempo passa, se ele tiver 2, 3, 4 mandatos, maior a probabilidade de quererem tirar ele. Porque fala, aí que vem, não, já está há muito tempo, temos que mudar. E você não sabe, às vezes entrou uma nova leva de moradores que pensam diferentes. A comunidade mudou. Tem expectativas diferentes. Então você não sabe o cenário que você vai achar. Então por isso que a preparação ela tem que ser constante. Entendi. E outra coisa também que os síndicos e as síndicas precisam ter, não colocando todos no mesmo balaio, que graças a Deus é uma minoria. Ele se elegeu, o ego tomou conta dele. Ele está se sentindo o CEO da coisa toda. Ele não escuta o conselho, não conversa com o conselho. Vai um morador reclamar com ele e fala, putz, já vem aquele chato. Vai um prestador de serviço pedir um realinhamento de trabalho, ele já fica bravo. Comunicação é 70% entendeu? do Aí negócio. fala assim... Vai se irritando e ele mesmo começa a se prejudicar. Então, por isso que eu falo principal novamente, reclamação comunicação. do condomínio é esse. Principal reclamação do teu condomínio? Então, não comunicação. E é 70% do trabalho do cara. E quando ele vai se comunica de maneira errônea. Sim. Imposição. Eu já exalto o nosso amigo Rafael Sampaio lá no curso de comunicação dele, curso oratório. Porque isso daí vai mudar muito a vida de muitos síndicos. Porque hoje eu vejo o tanto que a comunicação é fundamental para que a pessoa ela consiga validar o conhecimento técnico dele. O César, ele falou para fazer algumas perguntas para você de Vamos lá. Bate-bola. Condomínio inadimplente pode se candidatar? Na minha visão, não. Aí você vai me perguntar, e se ele tiver acordo? Também não. Tem colegas que pensam diferente. Por causa da inovação, né? Isso, da inovação, mas para mim não, porque tá lá no código. O cara paga uma parcela. Uma parcela e ele vai justamente porque ele foi cobrado, que é um dever do síndico, está lá no 1348, cobrar as cotas condominiais, e ele fica bravo com aquele síndico, eu também, vou fazer um acordo que está o resto eu não quito e tiro ele. Então, para mim, tem que estar quites. E eu faço isso nem pensando nisso. Eu faço isso pensando que eu tenho que valorizar quem está adimplente ali na Assembleia. O simpático é esperto. Ele acha que é esperto. Né? E ele fala assim, mas se eu tenho 2 unidades... Se ele tem 2 unidades e uma está adimplente e uma inadimplente, né? Se ele só vai conseguir votar pela adimplente. Mas ele pode participar? Pela unidade adimplente, não, participar pode. A partir do momento que ele está quites por aquela unidade, aí ele pode participar da Assembleia. Vamos explicar para o Rashid. Mas como síndico da unidade adimplente. Rashid, a brincadeira do simpático é que a gente estava falando assim como o César, quando a gente começou a temporada 1, que era técnica, o Jaime e eu estávamos discutindo como é que a gente vai evitar que os técnicos comecem a falar termos tão técnicos que fiquem ou chato ou difícil, inteligível, não compreensível, né? E a gente falou, não, vamos trazer aqui um macaco mais inteligente do mundo, que é o César, né, do Planeta dos Macacos, quem assistiu a série lembra. E ele vai tentar ele vai fazer perguntas capciosas, ele sempre está com essa posição platônica, coçando aqui, mas vai fazer perguntas simples, né? Pior que nem cueca ele usa, mas pois o Jaime está chocado. Mas o simpático é outro. É que a gente vê que tem muito síndico que gosta de criar
dificuldade para vender facilidade e Isso. sequestrar o condomínio. Como é que sequestra o condomínio? É o cara que ele mesmo instala as câmeras de segurança, ele pega na portaria, ele faz tudo, ele remove o lixo, ele desce para receber a encomenda. E aí é o cara que quer viver e aquele que joga o preço lá embaixo para realmente sequestrar o condomínio, né? E a gente fala, síndico simpático, síndico pato, ele faz tudo, mas ele faz tudo meia boca, ele não consulta especialista nenhum e ele vai criando um passivo para o condomínio, inclusive emocional, até que um dia ele explode, porque o nosso síndico aqui é estressado, né? Agora, a gente fala muito e a gente defende, não estamos nem falando da profissão síndico, mas estamos falando do profissionalismo, da atitude profissional, seja do síndico morador, como do síndico profissional. Agora, recentemente, e essa é uma pergunta que realmente faz tempo que eu estava aguardando, recentemente eu tenho visto empresas de sindicatura profissional, que não é o síndico profissional, é a empresa de sindicatura profissional que ganha como empresa e depois ela aponta um preposto. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira é como que você vê a questão da empresa. Então, o nome, sei lá, Vale Síndicos Profissionais, por exemplo. Sem falar o nome Jaime, sei lá. Jaime acho que nem tem, não tem empresa de sindicatura profissional, mas vamos supor que fosse João, né? Só que tem o João, o Pedro, tem um monte de associados. E, inclusive, se é possível que alguns dos síndicos profissionais prepostos dessa empresa que ganhou não conste como sócio efetivo. Já te fizeram essas perguntas? Porque Já, isso é uma tendência. Já é uma tendência. De empresa de sindicatura e profissional. é o que vai acontecer. Ah, é? Eu vejo como... É uma tendência, porque conforme ganha condomínio, né, vai ganhando muita estrutura. Eu vejo é uma faca de dois gumes. Do mesmo modo que tem os bons advogados, tem os maus advogados, e vai ter as boas empresas de sindicatura e vão ter as ruins. Com bons olhos que eu vejo aquelas que levam a sério, é que eles estão mais propícios a tecnologias, estão mais propícios a ferramentas de otimização, estão mais propícios como gestores propriamente dito, que eles têm uma visão mais macro da situação, têm uma visão impessoal, vamos dizer, não leva o condomínio de uma maneira muito emocional. Então, eu vejo com bons olhos. A empresa de sindicatura. Eu vejo com verdade, bons olhos. A própria lei já diz que pode ser CPF ou CNPJ. Mas eu vejo assim, porque eu vejo que está crescendo muito isso, que nem tem um síndico que tem uma empresa de sindicatura. Por isso que eu falo que é a profissão do futuro. Esse exemplo, a gente estava lá, senão eu vou fazer às vezes uma propaganda aqui, mas, por exemplo, num curso, lá no G4 Educação, estava lá a empresa de sindicatura, um síndico que tem na carteira, lógico, é empresa, né? Mas tem mais de 200 condomínios na carteira dele e movimenta mais de 10 milhões de reais por ano. Ou seja, por isso que eu falo para o síndico, síndico não ganha nada. Não ganha porque ele não quer. Se for estruturado... Aí, do modo como ele estrutura, que é de forma correta, não tem como... empresa, mas aí é uma pessoa jurídica, empresa X. Isso. Tá. E aí essa empresa... Aí ele tem um know-how de engenharia, know-how jurídico, know-how financeiro, know-how de gestão, know-how de compliance, vai ter um aplicativo SG. Que quando o cara entra, ele não vai falar diretamente, mas com os setores que vão resolver. Mas a minha pergunta eu entendi. O cara tem uma infraestrutura, processo, centro de serviço compartilhado, isso é muito legal. Assembleia. O Rafael estava me explicando como que funcionava, esse episódio 2, mesmo o Rafael, que você falou da oratória, ele foi o episódio 2 aqui, ele estava me dando uma explicação de como ele estruturou a empresa dele para ter um centro de serviço compartilhado, que, aliás, fica em São José dos Campos, aqui mesmo. Você está falando a mesma coisa. A empresa de sindicatura tem processos, tem organização e tal. Mas a pergunta também é assim, quem é o síndico na hora? É a empresa de sindicatura. Mas quem pode ser preposto da empresa de sindicatura? É um funcionário CLT? Pode ser um funcionário CLT? Pode ser tem que CLT, ser necessariamente PJ. um sócio? Não precisa ser sócio, pode ser um PJ que presta serviço. Pode ser qualquer um. Um preposto pode ser qualquer um. Pode ser qualquer coisa. Ele dá uma procuração para esse preposto. Ele se apresenta como, eu sou o síndico do condomínio, se apresenta como síndico, preposto da empresa. empresa. Ele vai se apresentar, ele vai se apresentar como empresa. Então, né? isso é o profissionalismo, assim, levado eu vejo ao futuro, tecnicamente no futuro. A única coisa que eu vejo que me preocupa é você, às vezes, ter o monopólio do mercado.
Eu, mas por com exemplo, 600 tenho administrador e cismo de abrir uma empresa o monopólio. 640 mil condomínios registrados, que eu me lembro, 650 mil. Como que isso vai ter monopólio numa Júlio, pluralidade dessa? Tem. Só se for numa cidade. Tem. É que eu não vou dar assim. Tá. Como é que fala? Você não vai falar nomes, mas... mas o que não é nem em São José. Por isso que eu falo de São José. Eu enalteço o Vale do Paraíba com relação a isso, principalmente São José. Até o elogio que eu fiz inicial para o Jaime. Porque quando a gente vai passeando pelo Brasil, tudo palestrando, dando aula e por aí vai, nós já vemos a própria administradora abarcar todos os serviços. Inclusive chegar síndico, certificação, ADM e tal. Isso daí é muito perigoso, porque só é um jurídico. Então, ou seja... Então, mas o jurídico que a gente sabe não pode misturar não com o administrador. Não pode, mas na prática o Jaime sabe que no Brasil afora não acontece dessa maneira. Não vou colocar o Brasil inteiro, tá? Mas hoje, quando eu cheguei... Existem violações. Existe. Quando eu cheguei, a gente foi fazer quando eu fui dar uma palestra, lá em Porto Alegre, quando a gente foi dar a palestra lá, participamos de um painel lá. Aí um grupo de síndicos me falou, você vive de assessoria jurídica para condomínio? Independente, né? Falei, sim. Eles estranharam, porque todo jurídico é da administradora. Belo Horizonte também. Belo Horizonte. É da administradora. Mas isso eu vi alguma coisa por exemplo, na OAB e quando vem protestando contra isso. Então, a OAB ela vai protestando, tem mas nomes famosos, não quero citar, que é administrador e jurídico. Ah, entendi. Entendeu? Então você Como tem que tomar cuidado. Fala? Não. A parte ruim conflito de interesse. Conflito de interesse. É esse monopólio que eu acho às vezes é ruim. Certo. Mas o exemplo que eu dei positivo não tem essa prática. Da profissionalização da sindicatura. Legal. Então, assim, eu vejo como produtivo, um mercado crescente, que tem muita perspectiva. Pô, uma empresa de sindicatura faturar 10 milhões ano não é ruim. Não, ótimo. Entendeu? Excelente. Então, quer dizer, quando a gente vai olhar para o síndico, ele vai ficar... ele vai falar que não dá resultado? Lógico que dá resultado. É só o modo dele... Mas tem que separar. Na verdade, a impessoalidade acaba. Né? Outra coisa é advogado, outra coisa é engenharia. Outra como coisa tem advogado, pessoa física, portaria, tem escritório. Tudo, empresas independentes, empresas que têm que se garantir. Seja independente. Especialistas. Eu falo para o síndico, seja independente. É isso aí. Se permita conhecer. Se permita a conversar. Se permita se conectar, a fazer network, não fica somente conectado. Às vezes ele pega, eu sei que ele gosta da empresa A, mas ele fica mais falar, mas aí você não vai ter oportunidade, porque senão todo mundo vai achar que você só está com A. Primeira vez que ele vai entrar no condomínio, você tem toda a razão, analisa quem está lá. Entendeu? Faz um trabalho, mas não ele chega aí e já pega Uma das coisas que mais me motivou, se você olhar, né, eu tenho lá o meu perfil jjulio.oficial, se você olhar, eu não fico... fazendo muita apologia da empresa. De vez em quando, obviamente, é impossível não fazer. Mas a grande parte das minhas palestras, quase que 95%, são sobre o conceito da portaria remota e não especificamente chovendo sobre a empresa. Isso é importante. Mas, Júlio, eu até vou te falar porque para você conseguir atingir o ápice no mercado, para você ser, vamos dizer, você ter autoridade no mercado, você preenche os requisitos. Qual o primeiro requisito? O resultado. Você tem resultado. E o resultado você adquire com o quê? Com o passar do tempo, não é do dia para a noite. Sim, muita labuta. Muita labuta. Segunda coisa, conhecimento. O conhecimento você adquire com o passar do tempo. Quantos anos o Jaime está no mercado aí? Será que o conhecimento dele veio do dia para a noite? Não. De jeito nenhum. Do Rashid do dia para a noite? Não. E esse conhecimento ele é um investimento financeiro e um investimento pessoal. Então não é do dia para a noite. Então a partir do momento quando você vai falar, você automaticamente já coloca a sua autoridade, a autoridade da sua empresa. Não precisa nem falar. Quando você vai ficar, como é que fala? Você está louvando muito a empresa, porque automaticamente enaltecendo acontece isso já automaticamente. Por isso que eu sou muito a favor de você pegar tudo aquilo que dura com o passar do tempo. É porque ele passou por várias provações. Por isso que eu coloco muito, quando eu faço eventos, por exemplo, às vezes eu nem falo da minha empresa. Às vezes não é necessário. Não é, porque já é sinônimo. Não é necessário, entendeu? Porque você já está vendo ali.
Voou o tempo. O tempo voou. Voou e se deixar, eu gosto de conversar com vocês. Aí nós vamos... O pessoal outro dia me comentou assim, nossa, Jaime, quando você faz lá o podcast lá, o papo vai fluindo, parece uma mesa de bar. Eu falei, mas a intenção é essa mesmo. Mas é uma A mesa... gente ainda não pôs cerveja aqui, né? Mas eu tô pensando... Mas tem água. Não posso. Meu código de ética não permite. Não? Que não, o da TEND não Eu pode. vejo muito podcast que o pessoal coloca, né? Eu fui num podcast que eu quero servir a cerveja, aí eu pus água na caneca de cerveja e ficava tomando. Mas flui, é descontraído, mas sempre tem propósito. Mas né? eu quero colocar uma coisa aqui pra você, que eu vejo muito em podcast. A gente não pode trazer o convidado aqui, e eu já vi, eles trazem, outro dia eu vejo eles colocarem comida, né, salgadinho, tudo. Isso a gente pode fazer. Isso sim. Boa. Né? O Jaime tá com A fome. comida agrega sempre... Agrega, você então vai trocando ideia, e quanto mais você vai recebendo dessa maneira, mais flui, né? Isso aí. O Jaime, como sempre, eu que estou vazando, sempre vazo, faço um spoiler do próximo episódio para chamar o pessoal. Então, Rachid, primeiro, muito, muito obrigado. Assim, é uma honra ter você aqui. Sempre, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse entrevistá-lo e para mim é uma alegria, assim, satisfação mesmo. Lembrando que eu entrei aqui no Vale, a gente fez um grande evento com o Dr. Vander na época e foi o Jaime que estava ali e você que estava ali. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E aproveitando, Jaime, vamos fazer um spoiler do Fernando Zito, né? Que é nosso próximo episódio. Próximo episódio vai falar de um tema bem polêmico. Para maconha já viu, né? Então, assim... Nós vamos falar sobre uso terapêutico da maconha. Você sabe que não é a primeira vez que o Rachid, né, Rachid, vem, que na verdade, eu não chamo nem de entrevista, na verdade, de bate-papo. Nós já fizemos uma vez um outro vídeo também, foi muito legal. Foi. Só que teve várias visualizações teve muitas visualizações. Eu não lembro quanto exatamente. Faz um tempinho, foi antes da pandemia. E agora está cada vez mais perigoso esse tema, né, da maconha. Você imagina, né? O cara libera ali. Então, se tiver alguma pergunta, já coloca aqui que a gente anota para fazer para ele. Olha, eu vou ficar atento nesse episódio. Eu tenho minhas opiniões, mas eu sei que o Zito vai dar uma aula aqui, vai agregar. E eu vou estar no meu modo off de aluno ali, offline, só anotando ali o que que ele vai estar nos ensinando aqui. O Zito é muito diferenciado também, gosta de cara, obviamente. É isso aí. Bom, obrigado. Considerações finais, meu amigo. Gostaria de deixar um recado para todos os internautas de vocês. Muito feliz de estar aqui, muito feliz quando eu vejo que os meios de comunicação estão voltados para o mundo condominial. É sinal que eu estou num caminho certo, sinal que eu estou num mercado atrativo, e ele é atrativo e vai continuar sendo atrativo desde que tenham pessoas sérias conduzindo. Quem quiser saber um pouquinho mais de direito condominial, conversar de direito condominial, é só ir lá no Instagram, no @eduardorachid.adv. Pode deixar sua pergunta no direct, pode deixar uma mensagem, comenta, dê sugestões de temas que vocês querem estar falando. Pode ser temas acalorados que a gente vai estar lá para discutir, para debater. Ele responde. Esse é o nosso... Vamos responder todos da melhor maneira possível. Isso. E quem quiser também convidar para ir palestrar no Brasil afora aí, falar de direito condominial, a gente está à disposição também. Isso aí, a agenda do Rachid está aberta. Amém. É isso aí. Isso aí. E nos encontramos pelos eventos do Brasil, né? Foi muito bom o último, né? O último foi fantástico. E aí, Júlio? Perfeito. Vamos em frente. Vamos em frente? Pessoal, prazer. Vejam nos próximos episódios. Isso aí. Prazer ter vocês conosco aqui. Foi uma honra ter o meu amigo Eduardo Rachid, muita categoria, muito saber. E eu digo, como teve com os outros advogados aqui, às vezes a hora é muito curta, mas volta para outro episódio, né? Com certeza. Então, fiquem atentos aos próximos episódios. Não esqueça de dar aquele like, não esqueça de fazer inscrição no canal, não esqueça de comentar. Um abraço para todos, nos vemos por aí.